Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um outro vlog para eu falar a respeito dos 41 mil quilômetros do meu Renault Clio e também dos 1000 quilômetros com esse óleo da Motul, o que eu tenho achado, e falar de algo curioso, de uma experiência curiosa que eu pude ter recentemente numa concessionária da Renault, podendo comparar um Sandero GT Line com um Sandero RS. Esse Sandero GT Line com motor 1.6 SCE. Tá bom, vamos lá primeiramente para o Clio. Ele acabou de fazer os 41 mil quilômetros, como vocês puderam ver aí nas imagens, né? Rodei 1000 quilômetros já com esse óleo, com a revisão que eu fiz em casa, tudo perfeito. E eu tenho percebido com esse óleo, com o funcionamento desse óleo, que o carro está menos rumoroso. O óleo que eu estou utilizando é um óleo Motul XX 8100. É um 5W40, ele tem uma especificação um pouquinho diferente. Ele tem uma viscosidade mais baixa, né? Ele é mais líquido, né? Na hora que ele está frio, né? Ele não é um óleo tão grosso, né? Isso é bastante interessante para a partida frio do motor no carro. E eu percebo que o carro sempre está muito mais suave do que com o óleo anterior, que era um Petrobras Tecno, né, que ele estava utilizando. Ele fica muito mais suave, muito mais gostoso. E eu senti também, não é assim, eu não vou dizer que ele ganhou potência com o óleo, mas eu percebo que ele tem mais torque, sabe? Ele está com um torque mais constante em todas as marchas. Então eu achei isso muito interessante e eu acredito que isso esteja muito mais relacionado ao óleo e também pelo fato dele gerar um menor atrito dentro do motor. Então é muito interessante. Vale a pena se investir num óleo como esse. Ele é mais caro, mas ele também te traz benefícios muito interessantes. Agora, quanto ao Sandero SCE 1.6 e o Sandero RS, eu achei isso muito interessante. Eu pude testar os dois no mesmo dia que eu fui conhecer a Captur, né? Já tem aí a avaliação no canal. E eu já tinha dirigido o Logan com o câmbio manual. Eu não me lembro se era um Logan ou se era um Sandero. Eu sei que eu já testei um dessa linha nova com o câmbio manual de 5 marchas, SCE 1.6, 1.0 e o Easy R. Só que detalhes que eu não cheguei a comentar é uma que eu pude comparar com o RS, porque o RS estava do lado, eu pude dirigir também o RS novamente. É a precisão do câmbio desse SCE. É incrível, você encaixa as marchas certinho, tá? Ele é perfeito o engate. É muito leve o comando. No Sandero RS é o contrário. Ele é um pouco duro, ele é um pouco Renault, né? Você tem que se acostumar um pouco ao câmbio. No Sandero SCE, no GT Line 1.6, o câmbio é perfeito, é muito leve. Ele praticamente suga a marcha, sabe? Aquela impressão de sugar a marcha, você jogou a segunda, com um dedinho você empurra, a terceira já entra, com o outro dedinho já bota a quarta. É incrível a precisão do câmbio e a suavidade do câmbio, né? E o que eu também fiquei prestando atenção foi quanto ao desempenho. Porque na hora de eu sair da concessionária, eu testei o carro, fiz 2 simulações de 100 km com o RS e com o GT Line, para eu desmitificar isso da minha cabeça e ver se eu realmente estava pensando da maneira correta, né? E realmente, esse 1.6 SCE, com essa caixa manual, e mesmo com a automatizada, ele anda próximo do RS. Pode parecer assim meio obsceno eu estar falando isso, né? Meio errado eu estar falando isso, mas não, ele anda muito bem. O Sandero RS faz 100 km em torno de 9 segundos. O Sandero com um motor 1.6 SCE faz em torno de 9,7 segundos os 100 km. E de uma maneira muito mais confortável e com uma diferença de 13 mil reais em cima do preço de etiqueta na loja. Então acho que assim, nesse sentido vale muito a pena. Ele só tem 2 pecados, que é a perda do controle de tração e estabilidade, né? Acho que esse é o pecado fundamental do GT Line quando comparado com o RS. Mas anda muito bem. E uma curiosidade,
O Sandero GT Line, ou Sandero SC, qualquer que seja, um Logan SC 1.6, ele é muito melhor de você modificar o motor, botar uma turbina, trabalhar o motor para gerar mais potência do que o RS, porque você não precisa mexer tanto no câmbio. A relação de final do Sandero RS, ela acaba sendo muito curta, para que ele bata no pico de potência os 202 km de máxima, né? Já no SC isso não acontece. No SC ele fica muito mais solto. Para vocês terem uma ideia, em quinta marcha, o Sandero GT Line 1.6 SC, ele fez 3.200 giros, ou seja, bastante longo para um motor 1.6. O Sandero RS, ele é natural porque ele tem que ser nervosinho, o motor 2.0 poderia ser pelo menos a sexta marcha tem um escalonamento mais longo, ele acaba fazendo 3.600 RPM, ou seja, ele é muito curto, mesmo tendo 6 marchas, você troca freneticamente no trânsito urbano, né? Normalmente você vai pulando marchas, né? Primeira, terceira e quinta, né? E ainda usa a sexta para fazer o overdrive na cidade. Isso não acontece com o Sandero SCE. Então é muito interessante esse fato muito curioso, porque você consegue modificar muito mais o SCE do que o RS. Apesar de eu achar que o RS ele tem uma dirigibilidade muito melhor por ser mais baixo e tudo, as rodas maiores, né? Ele tem um trabalho de suspensão diferenciado, e isso é interessante. E também, com certeza, é um futuro clássico. É um carro que já nasceu clássico porque é um carro teoricamente barato pelo desempenho que ele oferece, ser um esportivo de raiz, né? Que nós não temos mais. Mas o Sandero GT Line também está valendo a pena. Até o Expression. Se você quiser um Logan já está com desempenho muito bom, né? Com motor 1.6 SC, né? E falando no câmbio, agora eu consigo também entender por que o XR também melhorou bastante o funcionamento da caixa, porque a caixa que está por baixo dela é a mesma do manual, só o robozinho que faz o trabalho por cima. Então o SCE, com esse sistema de conjunto a cabo, né, do câmbio, ficou excelente, é muito suave e muito rápido de engatar, você não sente os engates de marcha, é muito gostoso mesmo. E eu acabei ficando estarrecido com isso, com a diferença de desempenho que não é tão grande assim, tão absurda, e a possibilidade de você modificar o motor do carro muito maior no caso do SCE. Isso é uma parte muito curiosa, inclusive pela relação de marcha, né? Você consegue ter uma final muito maior se você trabalhar o motor. É isso então, pessoal. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Só peço desculpas por não estar fazendo mais vlogs com aquela intensidade toda, porque eu tenho tido problemas para fazer a edição dos vídeos, que tem sido muito difícil eu conseguir, porque meu computador não tem deixado. Tem sido um saco para fazer a edição de vídeo, e também de tempo, né, que tem faltado. Tá ok? É isso então. Valeu, pessoal.